3, 2, 1. Boa tarde, banda. Boa tarde, Blandina. É com muito gosto que voltas num podcast da Puma Alternativa. É verdade, é sempre um prazer e tem sido algo muito positivo e uma forma de divulgar o meu trabalho. Sim, é a terceira vez. A primeira vez foi o Salgueiro Maia. Depois apresentamos o Pedro Inês e a Joana, Princesa de Portugal, num podcast também. E agora vamos apresentar o teu novo livro, mas por enquanto não vamos dizer o título. Está bem. Por enquanto fica uma surpresa. Um segredo, ok. Não, mas temos que conversar um pouco as duas, Ok. porque agora tornei-me a tua agente literária. Verdade. E fazemos muitas coisas das duas, porque então é o nosso terceiro podcast, mas Claro. não só fazemos isto, organizamos muitas apresentações, Claro que sim. nas bibliotecas, nos lugares onde as crianças também gostam de ir. Nas feiras dos livros. Exatamente. Claro. Portanto, de escolas. Exatamente. É por isso que talvez vamos só dizer rapidamente então que és de escritora, Sim. que vens da Alcobaça, que és professora também, Sim. contadora da história, de contos, pronto. E que a tua área, sobretudo, é A história de Portugal. A história de Portugal. Precisamente. Misturar então a ficção e a história de Portugal. Isso mesmo. Pronto. E estudo então na literatura infantil. Tudo na Tu literatura escreves infantil. para crianças. Precisamente. Então, sim, vamos apresentar o teu novo livro que podemos agora mostrar. Agora sim, vamos revelar. Agora Tchan, que, tchan. pronto, o Dinis e Isabel Versos e rosas. versus de rosas. Então, como correu este projeto que ainda estás a trabalhar então com essa editora que tínhamos encontrado as duas, que é a Barca Bela, Precisamente. e que Sim. estão a desenvolver uma coleção contigo. Então este é o terceiro livro. É o terceiro livro e tudo vai correr bem, claro, como está a correr até agora, e onde surgir bastantes mais livros, portanto uma coleção da história de Portugal, e portanto estou confiante porque tem corrido muito bem. Eles estão à venda na FNAC e em outras livrarias e portanto online, portanto está a correr muito bem, está a correr como esperado, as vendas têm sido bastante boas e portanto é algo que é para continuar e portanto estou satisfeita. E com o teu trabalho também. Obrigada. Sim, e Barca Bela é uma editora séria, podemos dizer Sim, que eles fazem sim. bem o trabalho também, que divulgam bem e seguem bem também as vendas e a Sim, comercialização sim. de todos os teus livros. Sim, são assim, muito sérios e profissionais, o que me está a deixar também, o que me deixa satisfeita. Pois, porque hoje em dia encontrar uma editora tão séria não Sim. é tão simples. Não é. Já não é tão simples. Não. Pronto. Ainda trabalhas também com a Ana Mateus? Sim. Na ilustração dos teus livros, que é ela que vai seguir também ao coleção. longo do desenvolvimento desta coleção, justamente. Muito bem, e justamente vamos falar dela, porque é ela que ilustrou, então, o Dinis e a Isabel. Sim, senhora. Pronto. Antes de entrar mesmo no assunto, talvez seria bem resumir um pouco a história para os espectadores entender Ok. pelo menos o que vamos falar Ok. depois. Pronto. Então, passamos ao resumo. Sim, senhora. Então é assim, eu vou falar este livro aborda a história de dois reis, um rei e uma rainha, que este livro passa-se no século XIII, o reinado de Dom Dinis vai desde 1279 até 1325, portanto foi um dos reis que teve mais tempo em governo, governou 46 anos, e portanto foi um rei que é um rei muito acarinhado, é um rei que é um dos reis talvez mais reconhecidos como um rei que estruturou o reino de Portugal, e a Isabel também é uma das figuras mais acarinhada e mais em que o povo sente uma grande devoção. Portanto, são duas figuras que são, se calhar, das mais essenciais da história de Portugal, talvez também das mais conhecidas, precisamente porque são duas figuras muito marcantes e, portanto, eles os dois juntos marcaram muito a nossa história de Portugal.
o Dinis como um rei que vai ajudar no crescimento e vai desenvolver e estruturar o reino, e a Isabel com a sua bondade, com o seu carinho, com a sua espiritualidade, vai trazer também essa parte mais bela, mais mágica, que se calhar o Dom Dinis talvez mais racional, e ela traz-lhe esse lado mais espiritual, e portanto acho que torna este livro bonito, precisamente porque temos algo de mágico que acontece aqui, trazido por esta mulher. Não é? Portanto, acho que conjugou-se nestas duas figuras algo de verdadeiramente especial. E, portanto, eu acho que só mesmo juntando um homem mais racional com uma mulher mais espiritual, e, portanto, isto trouxe aqui algo mesmo de maravilhoso à nossa história e ao próprio Reino de Portugal. Já falamos então no último podcast de Pedro e Inês, onde contas mesmo a força do amor entre os dois. Aqui temos uma história de amor também. O Dinis e Isabel é uma história de amor, mas aqui neste livro pões mais em evidência a história. Sim. Se podemos dizer, falas mais de factos históricos. Sim, porque efetivamente o que une o Dinis e a Isabel não é tanto aquele amor apaixonado. Sim. É mais um rei e uma rainha que se ajudavam, que se apoiavam, ela com essa parte mais espiritual, mais de ajuda ao povo, e ele também ajuda ao povo de uma maneira mais de ação. Portanto, é a ação e o espírito. E, portanto, eu acho que aqui há um amor pela pátria, pelo reino de Portugal. Exato. E que eles fazem de forma diferente, mas cada um faz à sua maneira. E, portanto, o que os junta aqui realmente é o amor pelo reino de Portugal. Pelo povo. Exatamente. Sim. E justamente como era Portugal naquela época? Olha, Portugal era um como país... Como viviam os portugueses? Sim, era um reino que tinha-se acabado a Reconquista com o pai do Dom Dinis, portanto tinha chegado aos Algarves. Estamos na Idade Média. Estamos na Idade Média. Portanto, acabaram-se as reconquistas, largam-se as espadas. Porque era Al-Andalus, não é? Eram os mouros que ainda estavam em Portugal. Portanto, eles, sim, ainda ficam na Espanha, mas em Portugal nós conseguimos reconquistar até o Algarve. O nosso pedacinho fica reconquistado com Dom Afonso III. A pouco e pouco, porque não foi tudo diretamente. Foi indo para cima, para baixo, portanto houve avanço e recuo. A nossa reconquista foi de avanço e recuo. Ao longo dos reinados. Ao longo dos reinados. Dom Afonso III consegue reconquistar o Algarve e ficamos com o quadradinho mais ou menos como temos hoje em dia. Aliás, Dom Dinis é ele que define as fronteiras de Portugal. Porque foi também Dom Dinis que redefiniu. A reconquista começou com quem? Exatamente. Começa com Dom Afonso Henriques. Está bem. Ok. Então, com Dinis, Portugal já tinha a sua forma. Assim que ele já não era um rei lutador. Não era um rei lutador, precisamente. E isto mostra que quando nós estamos em guerra, quando nós estamos em sobrevivência, há coisas que nós não conseguimos fazer. Não conseguimos promover a cultura, não conseguimos promover a paz, não temos cabeça para andarmos a fazer grandes... O próprio dinheiro tinha que ser todo canalizado para a guerra. Nós agora podemos pensar noutras coisas. As prioridades já são outras. E, portanto, ele vai aproveitar isso. Ele vai ser o rei que vai estruturar todo o reino precisamente por isso. Porque... pode agora finalmente deixar a espada e agarrar na pena, agarrar na sua inteligência, agarrar no seu caráter visionário para ser o rei poeta, o rei lavrador, portanto o rei que vai, no fundo, dar a cultura ao reino de Portugal, trazer a cultura. E talvez os outros reis não eram tão intelectuais assim como ele. Talvez ele... tinha uma personalidade diferente. Ele tinha, porque ele também, o avô dele, que era rei de Castela, ele ia muitas vezes à sua corte beber também, era uma corte já muito desenvolvida, e ele em pequenino ia à corte do seu avô e já bebia dos trovadores e da cultura, portanto ele próprio já tinha essa propensão para a cultura, porque poderia não ter, não é? Podia ser um rei que não faz guerra, mas também não se estar a preocupar com a cultura. Portanto, ele próprio vai buscar essa cultura e tem interesse por essa cultura, sim. Sim, porque naquela altura tudo era muito oral.
nada Sim. estava escrito. Sim, Os sim. trovadores, como estás a dizer, Claro. era muito cantado, Sim, sim. muito oralizado. Oralizado, sim. Assim que a cultura estava a nascer, a pouco e pouco, Precisamente. mas nada ficava fixo. Sim. E precisamente quando não fica fixo é mais difícil de nós conseguirmos depois criar memória e criar estrutura, não é? E é o que ele tem, no fundo vai preparar isso, não é? Pois, porque naquela altura a língua portuguesa ainda não era a língua portuguesa fixa. Sim. Como depois, claro. Vamos falar disto também, mas o Dinis concretizou também a língua portuguesa, assim que ao nível da arte não era possível tampouco fixar as coisas, sim, mesmo concretizar, porque mesmo a língua em si estava pronto. Sim, estava havia, para além de haver o latim, havia um português macarrónico que o povo falava ainda, popular, portanto, era um português popular, não é? E portanto estávamos ainda numa fase em que era necessário realmente pôr no papel, começar a pôr no papel as leis, porque é necessário que as coisas fiquem escritas. A estrutura da sociedade também. Sim. Mas justamente o Dinis fez muitas coisas, o Dom Dinis fez muitas coisas para estruturar Portugal, que seja ao nível da cultura, da sociedade e do conhecimento de maneira geral. Podes explicar exatamente quais foram os actos significativos do Dom Dinis durante o seu reinado? Pronto, então o Dom Dinis ele vai agir em várias áreas, não é? Portanto, desde a tal da definição das fronteiras, que foi logo uma das coisas, ele vai então também promover a cultura, como lançando a primeira universidade. Ele percebeu que nós que tínhamos que ter estudantes aqui em Portugal, não os podíamos mandar para as universidades estrangeiras, era bom termos aqui, porque são os burgueses que vão ter também um papel muito importante na sociedade. Ele, como sendo rei poeta, também vai divulgar as cantigas de amigo, as cantigas, portanto, a tal cultura de corte que se estava a começar a nascer, portanto, entre as cortes e os castelos. Ele também vai lançar, então, os documentos oficiais como em português e não em latim, como até então, em que só as elites mais intelectuais percebiam. Ele também vai desenvolver a agricultura com o Pinhal de Leiria, uma vez que ele percebe que há ali uma necessidade de criar uma barreira de árvores para impedir que as areias e os ventos chegassem aos agricultores. Portanto, isso já foi uma visão muito grande que ele teve, portanto, uma percepção muito grande no fundo, quase moderna, avançada, muito, sim, portanto, ele tem essa, por isso é que se diz que ele no fundo é um rei visionário, porque ele não pensava para ali, não, ele pensava já para a frente. Não é? E, portanto, daí ser um rei tão importante. Então, com actos que ainda vão impactando o Portugal de hoje em dia, com a Universidade de Coimbra, o Pinheiro de Leiria, um pinhal, desculpa, faz mal. E a língua portuguesa. A língua portuguesa, e mesmo, por exemplo, ao ajudar os burgueses, vai também ajudar a que depois, mais tarde, surjam os descobrimentos. Portanto, no fundo, ele segue isto tudo e por acaso uma coisa que eu não falei aqui, mas que também é importante, foi ele ter criado a Ordem de Cristo através da Ordem dos Templários, portanto que também vai ser muito importante para os descobrimentos. E falas disto tudo num livro? Não falo tudo. Não digas tudo porque é para crianças. Claro, assim que claro. Não pode ser tão pouco pesado. Sim, evidente. Mas falas muito, pronto, desses actos significativos no livro. Digas assim, Dom Dinis, rei poeta, fundou uma das primeiras universidades de toda a Europa. Falas do Castelo de Leiria, falas então do português. Falas do Pinhal de Leiria também com as ilustrações. Falo dos trovadores e aliás, este livro tem uma cantiga de amigo. Exatamente, há uma cantiga então dentro do livro. Foi ele então que escreveu. Foi ele que escreveu, sim. Pronto. Portanto, é a mais conhecida das cantigas de amigo dele. Pronto, é evidente que o português não é o português, não é o nosso português, mas tem aqui uma traduçãozinha depois para notazinhas para as crianças. Agora não a encontro, está aqui escondido. Está aqui. Queres ler?
Ai flores do verde pino, saberes novas do meu amigo, ai Deus eu é. Ai flores do verde ramo, saberes novas do meu amado, ai Deus eu é. Vós me perguntates pelo nosso amigo e eu bem vos digo que é santo vivo. Ai Deus eu é. Portanto, isto depois continua, portanto, mas é a primeira forma de criar poesia, não é? Lirismo, beleza na escrita. Mas ainda agora dizias que Isabel era, então, a sua mulher, a princesa, que depois tornou-se rainha. Era mais de espiritual. Sim. E ele mais homem da ação, mais racional. E, finalmente, através deste papel de poeta, ele também tem uma personalidade assim mais romântica e sensível. Claro. E por isso é que eles se deram, apesar de dizerem que ele era um pinga-amor, que o Dom Dinis era um homem que teve muitos filhos ilegítimos, mas isto era algo comum na altura. Ele tinha uma admiração enorme pela Isabel. Portanto, aliás, ela educou os filhos ilegítimos. Portanto, ele tinha uma admiração enorme por ela. Portanto, havia aqui no fundo, ele percebia que esta mulher era uma pessoa extraordinária. E foi ele que escolheu a Isabel por casamento? Não. Pronto, não se fazia naquela altura, não se fazia, pois não é? Mas calhou-lhe uma mulher bela e bonita em todos os aspectos. Pois, porque estás de descrever a Isabel como sendo uma mulher com um grande coração. Uhum. Poderias falar um pouco mais? Porque acabamos de falar muito do Dom Dinis. Sim, mas acho que sim. O título do livro é Dinis e Isabel. Sim. Assim que poderias falar. Pronto, a Isabel é uma mulher que uma menina, aliás, quando vem é uma menina, tem 12 anos, mas é uma menina que tem uma educação bastante também dentro da realeza. Portanto, é uma menina que foi preparada para ser rainha. Ela até muitas vezes tinha um mestre e lia livros de latim, portanto, de geografia. Portanto, ela não era uma menina que só se dedicava a santidade ou a coisas religiosas, não, ela era muito curiosa, tanto que o irmão dela, que se não me engano chamava-se Jaime, assim, era um homem que era muito dado às plantas medicinais e ela própria já sabia fazer certos curativos que os vai fazer aos doentes quando vem para Portugal. E finalmente ela complementa-se muito bem com o Dinis, já que gosta também de saber. Claro que sim. De ter conhecimentos, de cultura, assim que mesmo com o seu lado mais talvez espiritual, ela também tem uma paixão pela educação. Claro que sim. Ela, por exemplo, para os mais pobres, ela cria albergues, ela cria conventos para acolher essas pessoas e, portanto, ela tem uma devoção e quer, no fundo, ajudar. Portanto, é uma mulher que percebeu que naquela altura houve fomes e houve pestes e ela queria ajudar. Portanto, ela quer ajudar o Reino de Portugal. Ela é rainha de Portugal. Ela já não é de Aragão. Ela, neste momento, é rainha de Portugal e, como rainha de Portugal, tem que fazer o seu papel, que é ajudar o seu marido a governar e para o bem do povo português, do povo de Portugal, não é? Do Reino de Portugal. Então, o que é que se passa na história que faz que a Isabel é tão especial? Ok. Pronto, além de realmente ela andar sempre junto ao povo a ajudar, algo que normalmente diz, o Dom Dinis não gostava, que é a Isabel, portanto é uma coisa que se fala muito. É evidente que é assim, os pobres nesta altura têm epidemias, têm muitas doenças e ele é evidente que não quer a sua mulher porque percebe que ela pode apanhar essas epidemias e portanto seria algo que ele lhe diria, não é? Mas a Isabel mete a sua missão à frente dessas questões todas, se apanha pestes, se apanha lepra, até essas doenças, não é? Que poderiam apanhar, mas ela não se importa com isso e, portanto, continua o seu papel. Era mesmo altruísta. Era mesmo altruísta. Pronto, e talvez por isso é atribuído este milagre, portanto, ela normalmente levava o pão aos pobres e, portanto, o que é que acontece? Dinis não quer que ela ande constantemente nisto, não é? E então, certo dia, quando ela vai na sua missão, é apanhada pelo Dom Dinis, não é? E o Dinis pergunta-lhe o que é que ela leva no regaço e ela não quis dar o braço a torcer, não lhe diz que é pão, diz-lhe que são rosas e realmente, miraculosamente, não é? O pão transforma-se em rosas quando ela abre o seu manto, crescem rosas sem parar. É evidente que isto é de uma beleza enorme. E no livro a ilustração
é mesmo mesmo perfeitíssima. muito bonita, sim. É mesmo que muito vamos bonita. mostrar também. É isso. E então, nós, as duas, banda, gostamos de prestar homenagem às figuras femininas. Sim. E é por isso que queria falar da Inês e da Joana, que já tínhamos falado no outro podcast. Até que ponto podemos dizer que são similares a Isabel ou não? No fundo, são três mulheres importantes, marcantes, decididas, que numa altura, não é, em que os homens dominavam, elas, cada uma à sua maneira, mostraram a sua força e a sua coragem. Portanto, este aspecto é muito importante nas três, não é? Cada uma à sua maneira, com a sua educação, com a sua personalidade, cada uma mostrou que a Joana, que os sonhos devem continuar, mesmo que sejam contrariadas, nós devemos permanecer, ser firmes. A Inês, no seu aspecto mais amoroso, de amor, também manteve-se e por o amor morreu, não é? E a Isabel também, com o seu amor ao próximo, com a sua vontade de ser uma grande rainha, de ajudar o próximo e até pacifista, porque ela, houve uma vez, chegou a travar uma guerra, não é? Portanto, são tudo mulheres de uma força enorme, numa altura em que as mulheres tentavam que as mulheres tivessem o papel mais passivo possível. Portanto, foram três mulheres fantásticas. E as três tornaram-se lenda. A Inês com o túmulo, o túmulo do Mosteiro da Alcobaça. Sim. Pronto. A Joana... Também com o seu milagre, com um túmulo que está em Aveiro, portanto, também de ser uma mulher que Deus concede-lhe um milagre na sua morte, precisamente por ter sido também ajudar os mais pobres, e Isabel também com as rosas, com outro milagre. Portanto, no fundo, acabamos por também na Inês ter o milagre de amor, porque eles vão se juntar na eternidade. Portanto, temos três milagres. Nos braços do Mosteiro da Alcobaça. Portanto, temos três mulheres que, no fundo, com o seu caráter, com a sua força, conseguem obter milagres, entre aspas, milagres, mas mudanças. Pois, não são como os reis, como, pronto, falamos do Pedro e falamos do Dinis, mas no caso mesmo das três mulheres, há uma dimensão assim mágica que eles não tenham. Não. No fundo, eu acho que as mulheres, por não serem muito apagadas e serem muito... tinham que ser subalternas, elas tinham que ter uma força, quase uma magia para conseguir vir ao de cima e mostrarem a sua força e o seu caráter. Eles era fácil, porque já era natural. Pois, porque falamos muito dos atos que fizeram para o povo e tudo. Elas tinham que se desdobrar e tinham que ter uma força anímica para conseguir trazer cá para fora, porque eram mulheres e nós estávamos num mundo em que a mulher é completamente apagada. E hoje em dia notamos esta dimensão quase ficcional das figuras femininas da história. Sim. Que não é sempre o caso com os reis. Não, e muitas vezes temos figuras femininas que são maltratadas, porque a história, temos que nos lembrar que é quase toda escrita por homens. Não é? E ainda há aquela coisa de a mulher, ele conta isto porque a mulher fez uma maldade, envenenou. Portanto, a história ainda está nesta estrutura patriarcal. Obviamente, e de qualquer das maneiras, naquela altura, só os homens... É que escreviam, é que eram os escrivãos. Portanto, é normal, não é? E, naquele obviamente, contexto. As pessoas que escrevem bem à maneira deles também. Vamos falar um pouco agora das ilustrações, porque na literatura infantil podemos afirmar que o escritor e o ilustrador são coautores, se podemos dizer, porque claramente as crianças precisam de viver o texto,
entrar mesmo dentro da história, assim que o trabalho da Ana Mateus é tão importante como um trabalho que fizeste sobre o texto. E assim podes falar um pouco da vossa colaboração, de como funcionam. Pronto, nós já funcionamos há vários anos, portanto, juntas. Há uma proximidade muito grande entre mim e a Ana, e a Ana já compreende muito bem a minha escrita. Eu muitas das vezes não preciso lhe dizer, faz esta ilustração. Às vezes um caso ou outro em que eu queira mesmo, olha, eu gostava que esta ilustração tivesse isto. Pronto, mas normalmente não gosto muito de a limitar a sua criatividade. Pronto, ajudo às vezes nas pesquisas históricas, pronto, para ela de não ter também às vezes esse trabalho. Exato, pronto, e focar-se mais na criatividade. Ela tampouco pode fazer ilustrações anacrónicas, ou seja, diferente da realidade da época. Claro. Apesar da Ana saber também bem isso, às vezes é uma forma também de deixá-la mais na criatividade, e eu dou-lhe a parte mais, mais técnica, para ela não ter que estar a perder tanto tempo e focar-se mais nas cores, naquilo que ela quer transmitir, nas emoções, e portanto funcionamos muito bem as duas. Porque é verdade que no caso dos teus livros que ilustram factos históricos, mesmo nos pormenores da roupa, há uns anos de diferença, a moda mudava, e a Ana tem que estar totalmente em coerência com... Pronto. Sim, ela pergunta-me, Wanda, usava-se aqui isto, usava-se aqui, como é que era a carruagem, como é que era... Sim, ela vai tirando as dúvidas e pronto, e vamos vendo que é para não haver mesmo isso. Isso é mesmo específico dos teus livros. Sim. E, efetivamente, os leitores não pensam nisto ao ler muitas o vezes livro, não pensam. Mas é importante porque não é em todos os livros de literatura infantil. Sim, nós temos muito cuidado, queremos ser rigorosas nessa parte, sim. Então, falando das ilustrações deste livro em particular, o que é que poderias dizer sobre o trabalho da Ana? Da Ana. Pronto, a Ana é uma excelente profissional, é uma pessoa muito fácil de trabalhar, é uma pessoa muito inteligente e, portanto, capta muito bem aquilo que lhe é pedido, concretiza com beleza, com profissionalismo. Portanto, a Ana, para mim, é uma excelente profissional, e é tal coisa, nós temos esta sinergia, ela, como, se calhar também por ter sido minha aluna, há aqui uma ligação forte entre as duas, e, portanto, acho que funcionamos mesmo muito bem as duas. No último domingo, quando fomos à Feira do Livro de Loures, ela falou então das cores, que ela escolheu então trabalhar com o vermelho, o branco e o azul, porque era a bandeira... Na altura, a bandeira de Dom Dinis, exatamente. Da bandeira dele, sim. Então são as cores principais do livro, mas ela falava também muito da perspectiva que ela usa, com primeiro os planos e com planos mais atrás, com um castelo que vê-se atrás e figuras em e até falou de ilustrações fotográficas exatamente, ela inspira-se da fotografia. Na fotografia, sim. E o que é bastante inteligente e interessante, porque naquela altura estou-me a enganar talvez um pouco, porque a Idade Média talvez não, mas no Renascimento, nas pinturas do Renascimento já se usava, já temos a perspectiva, a profundidade, exatamente. Sim. Aqui estamos a falar da Idade Média, assim que não vou insistir. Não vamos insistir no Renascimento. Pronto. Mas sim, um muito bom trabalho da parte da Ana Mateus, muito bom, sim. E do teu, obviamente... As duas, eu acho que estamos as duas a fazer um bom trabalho e a promover a história de Portugal, que eu acho que é e sobretudo, importante. Mas é que para além de fazer sonhar as crianças, os teus livros tenham uma profundeza bem particular. Eu acho que a história tem que ser... para crianças não pode ser só factos históricos, eu estar aqui não, tem que se aliar isso a essa tal magia, a essa tal, mesmo as palavras,
palavras que tenham alguma beleza, porque tem que se buscar isso para as crianças depois também terem vontade de ler e de sentirem. Toda a gente gosta de sentir magia, toda a gente gosta de sentir a beleza, de ser tocada no coração. E, portanto, é isso que estes livros também têm e que eu acho que é importante. É, portanto, a pessoa sentir emoção. Não é? Sentir emoção, mas é que há um trabalho cognitivo mesmo completo com a leitura dos teus livros. Sim. Bem, Wanda, acho que falamos bem do tema, tratamos bem do teu livro. Quais são as tuas próximas ideias? Quais são as tuas ideias para o futuro? Ok. Antes de mais, quero-te agradecer todo o teu trabalho e tudo o que tens feito. Tu tens sido uma pessoa muito importante para mim. Muito obrigada, e, portanto, agradeço-te a ti e à Pulma Alternativa por me estarem também a ajudar na divulgação. E, neste caso, ao Filipe, que está aqui connosco. Os meus trabalhos futuros é continuar a escrever, é continuar na história de Portugal, é continuar a levar às crianças esta magia, é continuar a fazer as crianças sonhar e ver que realmente nós temos raízes, nós temos passado e temos que o conhecer e temos que o valorizar, porque nós não aparecemos do nada. E, portanto, nós temos que saber de onde viemos, o que somos e para onde vamos. E, portanto, e aprender dos erros. E aprender com os erros. E temos reis que erraram, temos reis que foram fantásticos, mas isso é normal. Os reis eram humanos, tal como nós, erraram, fizeram coisas boas e portanto, é isso. No fundo, os livros é a própria vida, retratam a própria vida. E, no fundo, quase as jornadas dos heróis e essas coisas, não é? Que é, no fundo, a nossa própria vida. Temos coisas boas, mas depois temos algumas coisas que nos ajudam, outras que nos levam a pensar. E qual seria a próxima figura? Talvez o Dom Nuno Álvares Pereira, o guerreiro, comandante das tropas, um homem que mexeu muito com a história de Portugal e que, no fundo, foi graças a ele que tivemos a independência contra os castelhanos. Portanto, é uma figura também, por sua vez, espiritual e de ação. Tem as duas coisas juntas. Então, espero que este projeto vai acabar por ser concretizado. Vai que sim. Acho que sim. Vai, claro que sim. Vai num bom caminho. Vai num bom caminho. Olha, muito obrigada, Wanda. Obrigado eu. E eu também agradeço-te também cada vez que vens. A nossa conversa é mesmo agradável e interessante. Que é sempre um prazer receber-te. Sim. E é sempre um prazer trabalhar contigo. É isso. Acho que também flui. Temos também uma boa... E até mesmo agradecer-te por ser a minha amiga também. E somos. E é isso que é importante. Beijinho, Wanda. beijinho, Blandino. Queria dizer uma coisa super importante. Esqueci-me de dizer que então os teus livros estão lá à venda na FNAC. Sim. Em livrarias. E então também através do teu contacto nas redes sociais, Wanda Furtado Marques. Através da Pulma Alternativa também vamos pôr as redes sociais. E sobretudo que a Pulma Alternativa está a desenvolver um catálogo onde podemos, então, encontrar os teus livros também. É isso, sempre a evoluir. Muito obrigada. Obrigada Wanda. também, obrigada.